Fala, querido! Fala, querida! Cá estamos nós mais uma vez para gravar o nosso novo episódio do Convidado Nada Óbvio. Do meu lado, você já viu que nós estamos com a Débora Melquiades. E do lado de lá, na minha frente, lá está ela, Camila Costa. Muito bem. Camila Costa, ela foi convidada por nós, a agenda dela muito complicada, a gente até estava brincando agora há pouco, ela falou assim, ai gente, essa história de agenda complicada não é uma coisa legal, né? Não, virou modinha, né? Modinha, né? Virou modinha. É cool, né? Fala assim, cool. não, eu tô com a minha agenda... Eu sou muito ocupada. É muito ocupada. Mas de fato, ela é muito ocupada, né? ocupada. Ela é uma muito ocupada, muito ocupada de verdade. Não, é porque assim, a gente até tinha falado ali, tomando um cafezinho antes de a gente começar a gravação, sobre muitas pessoas hoje, elas falam assim para poder mostrar que elas são super descoladas, mas na verdade o cara é totalmente desorganizado. Exatamente. Mas eu acho que não é o seu caso, pelo que a gente conversou com uma pessoa que explicou a sua agenda pra gente. Exatamente. Que, aliás, está aqui com a gente. Não está aparecendo, mas está aqui com a gente. Ela está aqui, ela é igual o Espírito Santo. Nós não vemos, mas sentimos a sua presença. Exato, Ele está aqui, né? Ele está aqui entre nós. E, aliás, me disseram que, inclusive, é tão importante quanto o Espírito Santo, né? Para que a gente possa ter... Contar da agenda. Os dois trabalham bem unidos. Trabalham juntos. Ela colabora com o Espírito Santo, né? Exatamente. Entendi. Camila, a gente sempre pega algum briefingzinho sobre as pessoas e o seu é muito legal. Camila Costa, curitibana, criada no Rio de Janeiro, casada com o Bruno há 20 anos e mãe da Mariana, de 17 anos. Missionária de tempo integral da agência missionária WP no Brasil desde os 18 anos de idade. Formada em teologia com ênfase em desenvolvimento transcultural e missiologia. Train the Trainer em etiqueta comportamental, social e diplomática. Especialista em história da etiqueta, hoje responsável na América Latina pelo Ministério para Discipulado Feminino Be Amazing. Uau! Né? Não, só um minuto. Eu cansei. Agora eu entendi por que ela é tão ocupada. Uau mesmo. Não, é assim. Eu até vou embora, gente. Tchau, dá licença. A gente está subindo o nível de entrevista Então. aqui. Porque a gente vai percebendo quem a gente está entrevistando de acordo com o briefing. Você vai falando, o pessoal, entendeu? Eu assim, eu coloco, ele fez datilografia na escola Santa Terezinha. Entendeu como é que é o negócio? Não dá muito certo. Viu, datilografia, você tá revelando algumas coisas aí. Vamos continuar aqui no roteiro, vamos lá. Podia ser pior, podia ser taquigrafia. O que é isso? Taquigrafia era... Não é da minha época mesmo. Não, nem da minha época era. O que é taquigrafia? Olha, eu não vou... A gente está na rede mundial, então é difícil falar uma besteira, mas era uma forma de... Olha o medo dele. Não, era uma forma de comunicação não convencional, mas que foi muito convencional durante o período antes da datilografia para poder... É código Morse? Não. Ah, então tá. Desencana, então, gente. Um pouquinho depois do código Morse. Um pouco depois. Fica chato se eu disser eu não sei. Então desencana, eu gente. Explicar, põe aí no Google que você vai descobrir o que aí, é. Né? Taquigrafia, você vai entender. Então tá bom. Camila, o seu tempo vale ouro. Eu tô sabendo disso daí. Mas assim, você é aquela pessoa, tô falando agora para você pela primeira vez desta forma, mas assim, mostra-se muito aberta, muito simpática. Você parece aquela pessoa querida. Sabe assim, é o primeiro contato que a gente teve hoje. Nós tivemos um contato online em certo momento. E nesse contato online, assim, já me mostrou já uma coisa bem diferente. Que não vem, as pessoas falam assim, não, é o perfume de Cristo. Não é, porque se fosse assim, então tem muita gente sem passar perfume dentro das igrejas, entendeu? É da pessoa, tem a ver com a pessoa mesmo. Então você mostra ser uma pessoa querida. E esta pessoa querida que está conosco aqui tem uma história muito legal e a gente, para não perder nenhum ponto da sua vida aqui, a gente colocou até uma forma de trabalhar. Primeira coisa é, como é que a sua infância levou você de Curitiba para o Rio de Janeiro? Bom, aí liga tudo já na pergunta, né? Por que talvez eu tenha um jeito, né, um pouco mais fácil de lidar e tudo comunicativo. Eu sou filha de pastores pioneiros da nossa denominação.
naquela época que a gente tinha que abrir mão de absolutamente tudo para poder mudar para a cidade, para começar uma igreja do zero, né? Aquela história de se começar a igreja na varanda com meia dúzia de pessoas, até conseguir construir o seu primeiro espaço. Então, dentro dessa questão, meus pais se formaram aqui na cidade de Campinas, no seminário, e foram, logo que casaram, encaminhados para Curitiba, onde eu nasci. Eles eram, desculpa te interromper, eles eram de Campinas. Minha mãe de Campinas, o meu pai do Rio, e veio fazer o seminário aqui. Ok, aí eles talvez se conheceram. Se conheceram. Qual seminário? Seminário? Teológico Nazareno. Nazareno. Tá. Que na época era lá no centro da cidade? Onde meu pai pegou a transição entre a Francisco Glicério e a base aqui na Ródia. Entendi. Né? Meu pai foi a turma da transição saindo. Mas numa época em que para você ser um seminarista tinha que abandonar absolutamente tudo e vir ser seminarista interno, não tinha opção, né? Como hoje, de se estudar, né? Trabalhar fora, não, né? Não, você tinha que ser integral ali no seminário, né? Então, dentro disso, eles foram transferidos para Curitiba, logo que formados, para começar o nosso trabalho da nossa denominação praticamente do zero, ali na região do sul, né? E aí, depois dali... Sul do estado ou sul da cidade? Não, do estado, sul, né? No sul do sul Brasil. do Brasil. No sul do Brasil, em Curitiba. Perdoe-me, porque então eu já estava colocando eles lá dentro do Rio de Janeiro. Não. Aí depois de 3 anos lá onde eu nasci, tudo aqui eles foram transferidos pela denominação para o Rio de Janeiro. Para começar outra igreja aí do nós zero. Começamos lá, que foi na cidade de São Pedro da Aldeia. Talvez vocês nunca ouviram falar de São Pedro da Aldeia, mas vocês já devem ter ouvido falar de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Búzios, Búzios respirou, pagou? Exatamente. Na época que eu conheci Búzios, eu tinha 14 anos de idade, não era assim. Não tinha nada em Búzios. Era só a beleza de Búzios. Só a beleza. Quando eu fui, era respirou, pagou. E pagou muito, né? Mas é lindo lá. Mas é aquele esquema de cidade bem pequenininha. Isso, Então, nós fomos para lá e dali fomos para o Rio mesmo. E depois meus pais foram transferidos para Goiânia. Então, como a igreja ainda estava começando, a denominação ainda estava começando no Brasil, então ainda tinha essa rotatividade de 4 anos do pastor em cada cidade. Né? Então, com isso, nós ficamos andando um pouquinho aí pelo Brasil. Né? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Tenho um irmão 6 anos mais novo que eu. Mais novo do que você. Então, e ele foi para a vida ministerial também, não? Não, ele não. Tá. Ele não. E uma coisa interessante, né? Assim, por outros motivos, mas é quase que uma vida de uma experiência de quem trabalha com ambiente militar, né? Exato. É verdade. Exatamente isso. Você saiu de Campinas, foi para Curitiba, de Curitiba você foi para o sul. Que lugar do sul? Que estado? Você lembra? Foi em Curitiba, Curitiba mesmo. Tá, não, você saiu de Campinas, foi para Curitiba. De Curitiba você foi para... o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu morei em 2 cidades diferentes no Rio. De lá fui para Goiânia, fiquei 8 anos em Goiânia. Voltei para o Rio de Janeiro, mas aí para uma terceira cidade, que aí foi para a região da Serra, né? Então, ali na Serra eu fiquei por 9 anos em Petrópolis, onde conheci meu esposo. E de lá, aí já foi a minha parte ministerial, já independente dos meus pais. Foi da onde a nossa missão transferiu a gente para cá, para o interior. No começo, o plano era ir para Atibaia, porque a nossa missão é ligada no Seminário Palavra da Vida. E aí... dentro do entendimento que o ministério iria ter uma amplitude melhor, eles transferiram a gente para Campinas, né? Então, rodou do casamento dos meus pais e pum, parou aqui de novo. Mas assim, para criança, eu viajei bastante, o Matheus também viajou comigo por empresa farmacêutica, mas não era assim um tempo certo, né? 4 anos. E eu acho que ele já teve que se ambientar muito, que aprender muita coisa. Isso... faz com que a gente seja lapidado por essas situações, né? E talvez isso venha ao encontro do que eu acabei de comentar, né? Porque você acaba sendo uma pessoa que sempre é simpática, independente de com quem está conversando, você consegue lidar com qualquer pessoa. Isso não significa que você aceite qualquer coisa, mas que você sabe lidar com qualquer situação, né? E faz com que a gente tenha uma percepção de que a pessoa ela é mais amável. Eu acho que está mais vinculado com isso. Eu olhei para o Espírito Santo ali que está do lado. Assim, O Espírito Santo vocês não estão vendo, mas está aqui do lado. Né?
Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. De Depois em off a gente conta para vocês. Eu conto para vocês. Mas era difícil essas mudanças, assim, você pequena? Ou você conseguia ter uma rede de relacionamento, de amigos próximos? Ou era o núcleo familiar, assim? Débora, eu gosto muito de entrar nesse assunto, porque, assim, não sei se é por conta do meu temperamento, eu não gosto de generalizar essa visão que eu tenho em particular. Mas eu sempre ouvi muita reclamação de filhos de pastores pelas dificuldades ministeriais, né? E nessa transição toda, nós vivemos muitas dificuldades ministeriais, tanto parte de problemas dentro da igreja, com membros e tudo. Imagina. Né? Então, eu vi de tudo, acho que nada. Filhos de pastores? Imagina. Vi de tudo isso, eu presenciei a questão de todas as mudanças, né? Presenciei situações financeiras bem justas da família para poder fazer o ministério acontecer. Então nós precisamos, vamos supor, em São Pedro da Aldeia, que foi a primeira cidade de Curitiba, nós construímos a igreja do zero, né? Então a verba que tinha, que era de um salário mínimo para a manutenção da minha família, ela era dividida para construir a igreja local. Né? Então, assim, eu tenho histórias bem, assim, de testemunhos bem fortes nessa área, assim, de milagres de Deus mesmo, de ver isso. Então, eu costumo dizer, assim, que dos choros mais profundos, as alegrias mais tremendas, intensas, eu vivi dentro do ministério. E, assim, questão de política, né? Da questão administrativa, eu vivi tudo isso de uma forma muito intensa, né? Seus pais são vivos? Meus pais são vivos, ativos, estão ativos, estão ativos no ministério, estão ativos, né? Onde eles estão? Eles estão em Petrópolis, E aí, o que acontece? No meio de tudo isso, por que eu estou contando tudo isso? Apesar de ver todo esse lado de dificuldade, eu sempre vi nos meus pais um amor e um respeito muito grande pelo servir ao Senhor. Sim. E eu acredito que isso fez com que, no meu coração, eu não tivesse nenhum tipo de ressentimento ou dúvida, ou me chateasse pelo esse sacrifício. Então, assim, para mim é muito difícil ver uma pessoa falar, porque o filho do pastor é rebelde, né? É uma escolha que que aquela pessoa como indivíduo fez. São algumas brincadeiras, alguns rótulos, né? Que eles... A gente escuta muito isso. Filho de pastor. Né? Já dá aquela torcidinha. Tô namorando com o filho do pastor. Exatamente. Mas realmente é uma questão da gente entender que são as escolhas, né? São escolhas pessoais. Do próprio indivíduo que usa isso como uma desculpa. Sem e dúvida. Um outro fator também é esse romantismo que se faz ao sofrimento. Tem sofrimento? Essas mudanças todas, elas foram fáceis? Não, eu passei por uma adolescência, o qual eu saí de Goiânia no período dessa adolescência e voltei para o Rio de Janeiro. Então, eu tinha minhas amizades, eu tinha as paquerinhas e tudo isso foram ficando para trás, né? Então, agora, falar que isso é o motivo para uma rebeldia ou para uma tristeza, não. Né? Eu lembro até uma vez que uma pessoa que trabalhava comigo na minha equipe de missões, ela veio fazer um comentário assim, né? Meio que com uma sofrência no tom da voz, né? Porque a família mudava muito e o marido viajava muito e ela ficava muito sozinha dentro de casa, né? E baseada até no testemunho que eu tenho do Espírito Santo. Entendi. Do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Do outro, ok. Eu amei esse apelido. Tadinha a irmã Espírito dela, Santo. Irmã, vamos lá. Mas eu falei engraçado, né, que o esposo dela é piloto, né? E ela tá aqui me acompanhando, vocês viram ela falando que ela tá sozinha, né? Mas é por esse motivo. E eu não vejo, assim, eu sei da falta que faz ali, mas eu não vejo essa romantização, essa vitimização por conta disso, não é? Ela tem um encargo dela, mas não é um vitimismo. Por que no lado ministerial a gente tem que ficar vitimizando as situações? Concordo. Mas entendeu? Então, o peso que é pago pela família do militar, é pago pela família do médico, pela família do piloto, é pago pela família do missionário. Isso é uma postura extremamente madura. Essa postura extremamente madura, ela vem da Camila já madura espiritual ou essa maturidade espiritual já veio com a Camila desde cedo? A pergunta talvez seja outra. Quando é que você teve um encontro real com Cristo e o que esse encontro real com Cristo transformou você? Porque eu vejo muita maturidade em você. Você estava transformando o quadro.
Por quê? Esse daqui é o nada óbvio. Não é ponto de virada? Não é, não. Olha aí. Olha, gente, ele dá bronca em mim. As pessoas estão perseguindo aqui, né? Tem dois quadros. Tem o ponto de virada e o nada óbvio. Não é, mas aqui, conversando com ela... A gente vai chegar no nada óbvio. É porque eu tenho a impressão sobre ela que ela é extremamente madura. Agora, esta maturidade... Quando foi isso? Então, tipo assim, cara, como jovem você já era madura, a esse ponto... Você pensava nisso, assim, com essa forma? Você tinha... Gente, eu não ou sei. veio dos seus pais? Eu acredito que sim, Débora. Eu posso colocar isso 100% nos meus pais. Porque eu realmente, olhando para trás, eu não tenho um momento da minha vida em que eu coloquei isso tudo em questionamento. Entendi. Até as posições que eu tive foram muito, muito cedo. E eu não posso falar que é porque eu era madura. É simplesmente porque eu acredito, sim, que eles geraram em mim... meu pai, ele sempre falou, né? Olha, continua servindo a Deus, talvez com menos romantismo do que eu servi. Porque ele pagou muito preço que foi exigido por homens e não por Deus, por conta do excesso de romantismo que ele colocou no ministério. Sim. E aí, ele uma vez conversando comigo, ele é emocionado e tudo, ele falou assim, olha, eu olhei tanto para esse romantismo que hoje nenhuma herança construída eu tenho para deixar para vocês. Eu falei, você já me deixou a maior de todas, que eu não abri mão do ministério devido àquilo que eu vivi na vida de vocês. E é uma herança incorruptível. Incorruptível. Então, o maior que ele poderia me dar, entendeu? Porque isso acabou me deixando, eu vejo assim, isso me fez com que eu não tivesse preço. Se eu pudesse definir uma verdade para mim, eu não tenho preço. Entendeu? Porque nada vai me encher os olhos devido àquilo que eu vivi com eles. Entendeu? Porque como eu falei, eu vivi muitas dores, mas eu vivi muitas alegrias ministeriais também. Eu vivi milagres de Deus, entendeu? Eu falo assim, como a gente brinca, né? Existem situações que só missionários ou milionários podem viver. Né? Mas é verdade. Mas e quando eu falo assim de algumas situações na minha vida, até esses dias mesmo, devido a um programa que eu vou fazer agora no final do ano, a pessoa falou assim, mas a pessoa já falou, né? A Camila vai fazer isso porque ela pode. Como assim? Financeiramente pode. Eu falei, minha filha, você não tem noção. Do que tá acontecendo. Você não tem noção, entendeu? Mas eu posso porque eu sei que eu vivo à base de um milagre. Então, isso me deixou sem preço. O que pode me deixar... me deixar brilhando? Mas para nós, que não estamos dentro de um ministério full time, né? Assim, num trabalho missionário... Para a gente é muito importante ouvir essas coisas, porque para nós, às vezes, a gente espera de Deus sempre o extraordinário, né? Olhar para milagres e para situações dentro do extraordinário. E Deus trabalha no ordinário todos os dias de forma milagrosa. O fato da gente acordar, respirar, olhar para quem está do seu lado, vivo. Gente, isto é um ordinário extremamente milagroso. Então, são muitos milagres acontecendo sem que nós notemos, né? Pra gente valorizar, né? A vida é um milagre, né? O existir é um milagre. Exatamente. Você sabe que, sem que eu abra para vocês aqui qual foi a minha oração, hoje foi exatamente esse objeto da minha oração, porque todo o projeto, tudo que a gente está fazendo, entra naquele momento que se fala assim, tá, o que é meu e o que é de Deus? E aí você tem aquela percepção de que se Deus chegasse para você e tivesse falado para você fazer uma coisa, seria mais fácil. Mas não quer dizer nada. O Senhor poderia... Ele chegou para Abraão e disse e foi difícil. Ele chegou e falou para Moisés e foi difícil. Então não é isso, né? Não. O viver diante de Deus é ter a percepção de que realmente na vida você vai ter dificuldades. Você vai ter momentos que você vai ter dúvidas. Só que você não pode ter dúvida de que Ele está no controle de todas as coisas. Mas a entrevista é sua e não minha, então vou passar para você de novo. Vamos lá. Camila. Mais dos 18 anos aí. Eu quero saber o seguinte. Não, ela chegou nos 18, onde ela foi para o campo missionário, mas a percepção de quando é que você encontrou-se com Cristo como sendo o seu Senhor, único e suficiente Salvador? Essa percepção real, eu tive ela na minha vida aos 7 anos de idade. Né, assim, onde eu parece novo demais, né, mas foi ali onde eu já nunca me vi fora, né, a minha filha fala, mãe, quando você aceitou Jesus, né, isso é sempre para aquele que nasceu no meio cristão, né, e por um tempo isso fica até um peso, né, fala, meu Deus, eu não tenho um testemunho. Será? Né? Precisa ter uma experiência, né? E aí, assim, eu com 7 anos de idade, eu vivi uma experiência na minha saúde muito forte, né? Eu tive uma
uma hepatite, onde aquela hepatite fez com que meu fígado ele praticamente se dissolvesse, né? E aí não tinha nem como fazer transplante, nem nada. E num culto de Santa Ceia, o Senhor me curou ao ponto de eu sair dali. O médico tinha me dado 3 dias de vida, né? E de eu sair dali daquele culto, correndo, brincando com as crianças. E o médico fazia todos os exames. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu posso ser doadora de sangue, né? Então, assim, foi um milagre realmente que... Você foi transplantada pelos céus. Literalmente, né? Que coisa, né? E foi um milagre lindo que Deus fez. Que eles falam assim, com uma naturalidade incrível. Ai, Deus deu um novo filho. Não é isso. E aí, vai de novo, né? Eu não vou chorar esse eu não choro. Mas é isso. É a gente olhar, às vezes, só para as coisas extraordinárias. E ela vive milagres, eu tenho certeza que desde o seu começo de vida missionária até agora, teve um ponto de virada através de um milagre, mas você vive milagres todos os dias. Sim. E a gente fica esperando coisas assim. Mas o que é legal é que, assim, o fato de você ter crescido num ambiente de pastores e de pessoas que tinham até romanticamente isso daí como sendo uma incumbência, elas se doavam até mais do que precisavam ser doados, e muitas vezes até não precisaria ser feito da forma como foi feito, mas você viu preços sendo pagos, mas você também viu compensações acontecendo. Total, Rony. Eu acredito que isso fortificou muito a minha fé. Eu lembro uma situação que eu tinha uns 3 aninhos, porque eu morava em São Pedro da Aldeia, e aí eu queria muito uma bicicleta, né? E nessa situação impossível para meus pais, meu pai virou e falou assim: filha, eu sei que é Dia das Crianças, vai pedir para o seu outro pai. Infelizmente agora eu não posso te ajudar nisso daí, né? E aí eu fui orar na mesma hora, né? E eu tive várias experiências nesse período de São Pedro da Aldeia, né? E aí eu parei, fui orar, né? E quando eu estava ajoelhada ainda orando com a minha mãe, a vizinha tocou a campainha e falou: pastor, eu comprei essa bicicleta para o meu neto e meu marido comprou a mesma e a gente não tem como devolver. E a gente quer dar essa para Camila. Eu ainda estava ajoelhada. Aí ele me pegou, a gente foi brincar, já agradecendo a Deus por esse milagre, fomos brincar na rua, passamos em frente a uma loja que tinha na nossa casa, que consertava a bicicleta, e o rapaz chamou meu pai e falou assim: olha, pastor, eu tô com essa bicicleta extra aqui de menina, eu queria dar ela para Camila hoje. E naquele mesmo momento eu ganhei 2 bicicletas, né? Isso foi uma, gente, eu poderia passar aqui, olha, hora com vocês, contando só nesse período de São Pedro da Aldeia. Vamos, gente, entendeu? Só nesse período, né? Eu lembro de uma situação que a minha Camila, mãe... 3 anos. 3 anos. Mas veja, às vezes a gente acha que a gente não lembra. Olha a manifestação de Deus numa criança de 3 anos. Nesse mesmo período, eu lembro que a minha mãe, ela pegou uma inflamação na mão por conta de uma alergia, né? Por conta de produtos de limpeza, e a mão dela ficou como se estivesse com lepra, assim, toda aberta, né? E aí eu vi ela chorando, né? E ela falou: Camila, ora pela mamãe e tudo, né? E eu falei: então ajoelha, né? E aí eu fui, né? E comecei a orar ali com ela. E a campainha tocou, ela levantou para atender a porta e a mão dela começou a sangrar e tudo. E a mão dela, naquele momento, começou a ficar limpo mesmo. E ela ficou curada. Naquele momento, né? Com uma oração de uma criança. Com uma oração de uma criança. E abrindo aqui uma deixa, né, era algo muito particular meu, porque dentro da nossa denominação, hoje talvez um pouco diferente, mas nós éramos muito tradicionais naquela época. Sim. Era uma igreja muito tradicional. Sim. Não era uma coisa que a gente via manifestações espirituais o tempo inteiro. Fazia parte do cotidiano. Não. Então, era uma coisa realmente assim, que o Senhor trabalhava no contexto da minha família. Então, eu acredito que essas situações, por isso que eu falo assim, eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre a diferença entre a experiência e o viver a situação, né? E hoje se busca muito só as experiências. Sim. Mas ninguém pagar o preço de você viver, a vivência, sim. Né? E só que a experiência, ela é uma base, ela é um caminho para a sua vivência. Uhum. Se você não tem a experiência com a situação, você não consegue fazer aquilo ali uma vivência. Sim. Sim. Né? Então, eu acredito que permitir viver essas experiências com o Senhor realmente foi algo que me fez ter essa base que você falou. Eu só posso ver por aí, não teria outra explicação mas isso teológica. Explica muita coisa, sabe por quê? Porque assim, quando você chega aos seus 18 anos de idade, você toma a decisão de fazer a escolha de formação. Por que você foi fazer a formação que você fez? Qual foi a sua primeira formação com 18 anos? Até então eu estava me preparando, eu tinha feito já a parte do meu 2º grau, que na época a gente fazia, né, que chamava 2º grau, e fazia técnico, e aí o meu técnico foi enfermagem, eu já tinha feito instrumentação cirúrgica, e eu estava entrando para a faculdade de enfermagem, né, um ramo totalmente diferente.
quando eu fui convidada para fazer uma viagem missionária. E dentro da WP já. Mas você já tinha iniciado a sua formação já na enfermagem, não? Não, eu já estava me preparando para entrar. Já tinha feito vestibular, já estava com tudo pronto. A faculdade já escolhida, né? Tudo pronto. Tava certo. Foi nas férias, né? Nas últimas férias, né? No mês de dezembro. As últimas férias, literalmente. Literalmente, da vida dela, né? Acabou. Não é Espírito Santo. Não, acabou. Acabou. Mas aí você foi pra viagem. A gente foi pra uma viagem para Arraial do Cabo fazer evangelismo no período do verão. Com ribeirinhos, onde foi? Não, Arraial do Cabo é ali, região de Cabo Frio, região de praia. Então, a cidade lota. E a gente foi fazer um evangelismo na praia, nas praças e tudo, evangelismo urbano. Né? Você pensa que você ia curtir praia, você não vai curtir praia. Você vai curtir calor, é isso? Era roupa preta de teatro o tempo inteiro, fazendo evangelismo na praça o tempo inteiro. É melhor estar na praia, sendo evangelizado. Exatamente. Tá. E a gente ali naquela viagem e tudo, eu assim me apaixonei pela experiência de fazer o evangelismo urbano, né? Aquela forma de estar ali pregando o evangelho direto, né? E então, a nossa agência, ela tem uma base realmente de evangelismo de impacto com o quadro cênico, com o teatro. Legal. E aquilo ali realmente tocou meu coração. Muito interessante. Olha como é importante a questão das crianças, né? Agora que eu lembrei disso. Muito interessante que esse mesmo missionário que me levou para essa viagem, eu tive contato com ele com 7 anos de idade. Ele foi na igreja do meu pai fazer esse evangelismo com quadro e tudo em Goiânia. 8 anos em Goiânia. E aí, nesse período, eu conheci o quadro e fiquei apaixonada. E durante muitas vezes nas minhas brincadeiras infantis, eu brincava que eu fazia o quadro. Olha só. Né? Mal imaginava o impacto que tem, assim, não só o lúdico, mas na vida das crianças. A experiência que a gente permite eles terem, né, de contato com esse mundo e tudo, para que eles possam realmente, né, igual no domingo passado na nossa igreja, eu sou responsável pela formação ali da recepção, né, e a gente trabalhou com a recepção junto com as crianças. E a maior intenção, eu falei com a equipe, olha, eu quero que eles tenham uma experiência tremenda, eu não quero ninguém olhando para eles de cara feia, eu não quero ninguém corrigindo eles sem necessidade, porque eu quero que eles tenham essa experiência de servir a casa do Senhor com alegria. Sim. Porque aquilo ali marcou a vida deles para sempre. Sim. Né? O que é muito interessante com o que a gente fala também é assim, todas as variáveis ao redor acabam influenciando você. O que a gente está falando aqui é o que a gente fala todos os dias, que assim, a gente precisa mudar o nosso meio para os interferentes, para que esses interferentes possam transformar a vida das pessoas, mudar a sociedade. Olha como isso é importante e você nunca sabe quando é que você está sofrendo uma influência que vai definir o teu futuro. Que vai fazer com que você olha mude. O perigo, olha o você perigo. Não sabe onde é que você está. Você fala, não, eu mudo quando eu quero. Claro que não. Você é um objeto do meio. O meio interfere com você. E a responsabilidade agora nós aqui, né? Numa mesa que somos pais. Óbvio que vocês têm filhos casados, filhos jovens, eu tenho crianças. Mas a responsabilidade que nós temos em inculcar e colocar os nossos filhos em lugares em que eles tenham qual tipo de mensagem que está sendo colocada na cabeça deles, né? Exatamente. Inclusive dentro da igreja. Débora, eu vou até mais longe do que isso daí. Primeiro, assim, inculcar e se preocupar com o ambiente, ok. Mas eu vejo, na conversa que a gente está tendo com a Camila Costa aqui, a importância dos pais dela. Muito. Assim, o que eu vou falar aqui, você já deve ter ouvido já por várias pessoas. Seus pais foram bênçãos na sua vida, porque assim, eles influenciaram você ao ponto de tornarem você capaz de se apaixonar, usando bom sentido da palavra, pelo evangelho, por Cristo, entendeu? E aí, quando você está falando assim sobre a responsabilidade dos filhos, dos pastores, que eles colocam uma desculpa que não cabe, mas também tem a parte dos pais. Muitas vezes eu convivi com pastores que eles pastoreavam a igreja, mas não pastoreavam a família, entendeu? E as queixas, elas aconteciam no privado, mas os filhos estavam sendo formados no privado, entendeu? Então, assim, essa é uma coisa que assim, é uma herança que o seu pai realmente deixou para você. Claro que você deve ter passado por momentos que poderiam ter questionado diversas coisas, mas o que ficou foi o bom. O que ficou foi o melhor. E isto, para mim, faz muita diferença nessa nossa motivação de tentar transformar o meio que nós estamos, tá? Bom, olha só. Você estava indo para a faculdade de enfermagem
mudou, e aí voltou dessa viagem. Voltei da viagem, e aí eu falei, não tem como... Não tem como continuar, né? Realmente o Senhor começou a queimar no meu coração aquilo ali. Iria ter outras viagens missionárias, e quando eu falo outras viagens missionárias, eu estou falando do interior do Rio de Janeiro. Eu nunca, porque assim, parece, né, meu Deus, ela se deslumbrou, né, porque estava indo para os Estados Unidos, chamados para Austrália, né? Não, era tudo aquela Baixada Fluminense. Sim. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Eu fazia Xerém, gente, Duque de Caxias. Era lugares assim... tenebrosos. Duque de Caxias. Ela Caxias. Não falou de Caxias. Caxias, não falou. Já tô 20 anos aqui. Pra você que está assistindo a gente aqui e não sabe, ela estava conversando aqui com a gente que ela não tem esse sotaque. Eu falei, tem sotaque. Aí ela tá aqui na briga, se tem ou se não tem. Eu tô sentindo que ela tá porta. Perto da porta. Um mês com Goiânia, eu falo igual Goiânia de novo, aí já vai minerar tudo. Mas isso tem a ver com o fato de você ter vivido muito em muitos lugares. Porque exato. É uma forma de sobrevivência, a gente se acultura rapidamente, né? É isso mesmo. Isso é muito bom. Sim. E aí você voltou. Voltei, e aí eu tive que fazer a decisão, né? Ou eu vou servir a missão ou a faculdade, né? E aí resolvi realmente vir de entrar como voluntária para a missão, porque você tem que passar um período de 2 anos como voluntário. Uhum. E aí, para isso, eu tinha que começar o seminário. Então, foi daí que eu decidi parar a minha faculdade e ir para a formação do seminário na cidade de Petrópolis. Eu fiz um seminário que era o seminário oferecido pela igreja, ainda não era o seminário interno que eu vim fazer depois. Então, eu fiz 4 anos desse seminário. E aí, nesse período, eu já enganjei de tempo integral com a missão, né? Então, dos 18 anos em diante, já foi a jornada. Que aí você entendeu que era esse o caminho. Exatamente. Isso assustou seus pais ou alegrou seus pais? Não, eu acho que a gente nunca nem teve muito raciocínio fora disso, né? Mas nunca tiveram nenhuma situação deles chegarem e falar, né? Tanto que eu tenho que ir para o ministério, porque poderia ter tido a pressão, né? De eu ter que substituí-los, ou que eu estar, mesmo. Ou de eu ter que, né, ir para uma empresa, ou para um trabalho, porque eles não queriam ver eu passar pelas dificuldades. Então, nunca houve isso. E eu acredito, assim, que no fundo, sempre essa questão ministerial foi falado na minha vida, né? Então, eu, de certa forma, acredito que eles já estavam meio que preparados para... Já estavam preparados. É isso daí. Como é que você chegou na WP? Bom, então, a WP é essa agência, né, que eu fiz essa primeira viagem. O que é WP? A WP, ela é uma agência missionária que começou em 1892. Olha isso. Vou até colocar aqui, vou anotar. 1892, na Austrália, onde um advogado, ele viu a necessidade de, em meio às movimentações políticas que estavam acontecendo na Austrália, ir para as movimentações falar de Jesus. Então, ele pegava o seu carro e subia em cima do carro e começava a falar de Jesus ali, né? Então, a WP nasceu ali. Hoje nós estamos em 40... O que é a sigla WP? É Proclamação Mundial, em português. Tá. Né? Ela não quis gastar o inglês dela. Não gasta, Camila, mas tá bom. Proclamação Mundial. Proclamação Mundial. Porque era isso que ele tinha pensado quando ele fazia dentro do... E era sempre em manifestações políticas, em locais culturais. Públicos, né? Onde tivesse aglomeração de pessoas, né? Que coisa, não? Aonde praças, né, e tudo. E aí, dessa forma, foi expandindo. O quadro, ele surgiu nos anos 1891? 1892. 800? Então, é o que eu tô tentando pensar nesse cara. Na em Austrália. 1892. Eu não tenho foto. A Austrália, que era inglesa, tava todo domínio inglês total. total. Não, que a gente põe aqui na edição, você já pensou? É uma coisa bem doida, bem legal. E na Austrália, isso começou em 1892. 92, e o quadro, o método principal, que é o quadro, ele veio nos anos 40, né? O quadro? O quadro cênico, que é aquele que a gente faz a pintura, fazendo todo o plano da salvação com um quadro. Que, aliás, o PV usa muito isso. Então, exatamente, porque em 1980 o PV trouxe para o Brasil. Muito bem. A nossa missão. Muito bem. Entendeu? Então, o PV foi a porta que a missão chegou ao Brasil. Entendi. Através do PV, né? Então, aí em 1980... ela ficou um tempo ali fazendo, ali junto com Palavra da Vida somente em Atibaia. Dali, o missionário foi
voltou para o Rio de Janeiro e foi nessa transição que eu conheci o trabalho. Sim. Né? Então, você trabalhou com uma coisa que você já tinha conhecido. E o marido. O marido, ele veio depois, né? O marido, ele se converteu na igreja do meu pai. Olha só, ele se converteu na igreja do meu pai. E aí, nessa questão de recém-convertido, ele fez uma oração para Deus que tudo que pintasse na mão dele para servir ao Senhor, ele iria fazer. Só que ele era muito tímido. E eu tinha assumido o teatro da WP para treinar. Você chamou ele para ser ator. Não, eu fiz um apelo na igreja. Só que o meu marido, ele é 3 anos mais novo que eu. E ele tinha uma namoradinha, eu já tinha um namorado, já pensando em ficar noiva. E tá tudo bem, caminhando. Cada um na sua. Okay. Né? E aí, eu fiz o convite, ele veio para começar a fazer o teatro, né, para que a gente pudesse estar aumentando a nossa equipe, mas ele era muito tímido, era a última coisa que ele queria fazer, mas ele tinha falado para Deus que tudo que precisasse, tudo que pintasse, estava cumprindo. E aí, dessa forma, foi que ele começou a se envolver com o ministério, porque ele veio de uma família totalmente sem nenhuma conexão ministerial. Uma família que se converteu conosco, mas uma família católica, de contexto católico, que não conhecia nada desse meio. Não tinha essa raiz, né? Essa cultura de servir, do servir. Exato, né? Mas ele estava com o coração disposto a fazer qualquer coisa. E aí, nessa, ele veio para o teatro. Do teatro, ele começou a fazer o quadro, começou a acompanhar a gente nas viagens, né? Cada um com o seu. Ok. Tudo andando bem. Tudo bem. Os planos indo. E até que teve um dia que ele terminou com a menina e passou. Eu estava com meu namorado. E aí, numa conversa, o meu namorado falou que não, eu tenho um chamado de servir ao Senhor, mas pregar para multidões numa igreja. Eu não tenho chamado de servir com quadro. Eu falei, bom, agora a gente entrou num impasse problemático. Porque o meu chamado é para carregar o quadro. Então, dali não tem como andar. E aí, naquele momento, eu terminei, saí triste, né? E fui pro banheiro de uma lanchonete chorar, porque, afinal de contas, eu tava terminando o namoro. Com o seu noivo, com o seu futuro noivo. Exato. E aí, quando houve essa questão, eu saio de dentro do banheiro e dou de cara com o Bruno. E aí ele falou, você tava chorando? Eu falei, eu terminei agora o namoro. Ele... que Deus tinha falado pra ele, tudo que pintasse, ele ia... Ó, né? Ele já tava já ali. Já pintou, já. Garoto esperto. E pra você ver que tudo foi se conectando, né? E dali, passou algum tempo pra frente, a gente começou a namorar em ministério, né? Com todas as regras e tudo que tinha que acontecer. Logo depois casamos. E logo depois que nós casamos... Deu 9 meses, a missão fez a proposta para nós dois virmos para cá, para Campinas, para começar o ministério sozinho, lembrando que ele tinha 21 anos de idade e eu 24. Pois é, né? Aí a gente vai lembrar como é que tá hoje a geração dos 21 e dos 24 anos, né? A gente estava conversando há pouco, né? Assim, você pega, às vezes, uma pessoa com 18 anos de idade... E você vê, a palavra certa é essa, a imaturidade, a falta de habilidade para muitas coisas, que uma pessoa com essa mesma idade, há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, eram habilidades que ele tinha, que você tinha, com 18 anos de idade, eu ouso dizer que você, em 1970, 80, você era um homem. Você tinha 18 anos de idade, você era um homem. Sim, hoje em dia, meu Deus do céu, né? Assim, e a gente está falando... de maturidade mesmo, né? Não são questão de formação, nada disso. Mesmo porque a geração de hoje, ela tem muito mais recursos de informação do que existiam na nossa geração. Mas... Na questão acadêmica, eles estão extremamente formados. Totalmente. Nasce com o celular na mão, não é? O Tito me dá um baile. Às vezes eu falo, gente, o que está acontecendo aqui? Eu falo, nossa, eu sinto aquelas vovas. Mas realmente é uma questão da maturidade que vem da formação, né? Daquilo que a gente conversou. Mas vamos lá, continua aí. Eu estou saindo do roteiro. Eu quero saber quando é que entrou o transcultural nisso? Então, o transcultural aconteceu já com o nosso segundo seminário, onde a gente começou a ter uma visão, porque até então nós tínhamos aquela visão de evangelismo,
né? Evangelismo urbano, de estar fazendo trabalho nas escolas, estar fazendo trabalho dentro dos presídios. Essa era a nossa vida, praça pública, enfim, né? E aí a questão transcultural aconteceu quando nós mudamos para Campinas e as portas para que esse trabalho pudesse entrar em povos não alcançados começaram a ser abertos devido aos contatos com as agências missionárias que nós começamos a ter, né? Lembrando que nós éramos praticamente 2 jovens, né, sem muita experiência, tomando conta da WP aqui no Brasil. E aqui é que nós começamos a realmente ter contato com as grandes agências e aí isso começou a abrir as portas para o Ministério chegar a tribos indígenas, a ribeirinhos, né? Então, aí nós começamos a enxergar a necessidade de estudar essa questão do transcultural, porque uma coisa é eu ir para uma praça pública pregar o evangelho falando sobre drogas e prostituição, né? E tudo, os valores familiares dentro de uma escola aqui em Campinas. Outra coisa é eu estar num contexto de tribo, ou num contexto, então, dentro disso é que nós começamos realmente a nos aprofundar nessa questão transcultural. Você fez antropologia? É uma das formações do seminário. E a antropologia está vinculada a esse entendimento para fazer as missões transculturais? Precisa, né? Exatamente, que a antropologia, ela estuda, ela é a ciência que estuda o comportamento da sociedade. Né? Então, ela é extremamente necessária. Então, toda vez que você faz um contexto de missões transculturais, você precisa se aprofundar na antropologia, né? E vocês iam em loco. Logo no começo, você e o Bruno iam em loco. Como é que vocês faziam essa divisão? Na verdade, nesse contexto de começo de ministério, era eu e o Bruno mesmo. Vocês pegavam uma mala e partiam. Era nós dois, só nós dois. Tá. Hoje nós temos uma equipe, nós temos várias bases, né? Mas tudo. Antes eram Mas vocês. Antes era só nós dois. Me conta uma história, esquece o Ronick. Conta uma história pra mim que você não esquece logo desse começo de algum impacto, um desafio que vocês tiveram em algum desses... em questão transcultural. Um dos grandes desafios que eu tive foi sair do Rio de Janeiro e vir para Campinas. Ah, não. Para, tá? Exatamente. Você ia falar alguma coisa mas é um outro planeta. É quase um outro planeta, não é só como outro. Nós campineiros, gente, sou campineira, posso falar, nós somos tão acolhedores. Nossa. Nós gostamos muito de receber as pessoas. O Espírito Santo tá olhando para mim. O Espírito Santo tá vendo. O Espírito Santo tá vendo. Conta, Camila. Como assim? Não. Porque assim, a gente sempre estuda, né, que quando eu chego num lugar, isso faz até parte da regra da etiqueta também, que a gente vai entrar ainda nesse parâmetro. Quando eu chego num lugar, eu dentro da cultura daquele povo, não tem mais nada a ver com a minha cultura. A minha cultura, ela precisa morrer. Você se anula eu respondendo a cultura daquela população. Então, querendo ou não, é um desafio eu sair de uma cultura, né, como o contexto do Rio e vir para uma cultura totalmente diferente. Então, até se eu for pegar antropologicamente, eu vou ter que buscar na raiz do contexto do Rio de Janeiro, você vai entender. Se você buscar a raiz do Rio de Janeiro, você vai parar, sabe aonde? No Congo. Uau. O comportamento do carioca, alguns cariocas vão falar comigo aqui agora, mas quando a gente estuda, você vai voltar o comportamento dele. Pumba, você bate lá, a forma de pintar a casa, a forma de agir, a forma de falar, o sentar na rua, o jeito de cumprimentar as pessoas, pumba, você cai lá. Aí, quando a gente faz isso aqui, esse contexto, você vai voltando, você cai aonde? Numa cidadezinha de interior da Europa. Aonde está cada um dentro da sua casa, mas estou me sentindo entendeu? Fina, porque eu sou campineira. Fina com PHY, né? Não, mas cada um na sua e ponto. É intimista. Exatamente. E aí nós precisamos... Não, mas aí nós precisamos entender, e essa é a beleza do transcultural, é eu olhar assim como um temperamento, né? Eu, como sanguínea, eu posso olhar para um fleumático e falar, gente, mas que pessoa parada, né? E eu tenho que olhar para aquilo ali e entender que há graça naquilo ali, né? Então, assim, até no colégio tem situação graça. Igual, vai parar um carro, entendeu? Eu morava no interior do Rio de Janeiro. Para um carro para trocar um pneu no interior do Rio de Janeiro, ou passa uma necessidade, entendeu? Ela é do interior, ela não falou pneu.
Ela falou pneu. Ela falou. Continua, te interrompi, vai continuar. Passa um pneu furado, você vai trocar um pneu furado? Lá é de um jeito. E aqui? Então, quando você chegou aqui? Ele vai passar por você e não vai te responder. Vai passar e batido. Ignora. Entendeu? Então, tem os dois lados. Agora, hoje, por um lado, eu já me vejo tão aqui dentro da cultura que quando eu vou pra lá eu já me sinto, opa, tá me invadindo. Você tem que fazer todo um processo. Entendeu? Tá indo longe demais. Mas em compensação, então um balanceia o outro. E como é que... Agora eu você é do roteiro, desculpa, Rony. Só agora que ela vai sair do roteiro. Ó roteiro, ó roteiro. Você sabe que já me falaram o seguinte, esquece o roteiro, só toca o roteiro. Mas assim, de verdade, eu tenho muitos amigos cariocas e assim... Vivi muito da minha juventude, ai, velha. Lá e eles brincavam, eles falavam, Débora, você é a paulista mais carioca que a gente conhece. Mas a gente realmente tem aqui uma questão do campineiro, né? Você que não é de Campinas, quando você vier pra cá, você vai entender o que a gente tá falando. Não é paulista, nada, é o campineiro. A gente vive meio provinciano, a gente acha que a gente mora numa metrópole. Mas a minha pergunta para você é assim, qual é a diferença de você chegar, por exemplo, se você fizesse uma missão numa praça e no Rio de Janeiro, as pessoas teriam uma resposta diferente do que aqui em Campinas? A forma como você chega hoje dentro da comunidade de Campinas, que as pessoas são mais fechadas, tem grupinho, você não entra. Até mesmo dentro da igreja, das igrejas. Eu acredito que ela nem faria uma abordagem de praça, talvez. Se ela entender Mas fez, não fez? No começo você falou... Fizemos. Há diferença, sim, mas aí a gente tem até que pegar um contexto meio geral, cultural, que está acontecendo... Global, geral, né? Tá. Hoje nós não conseguimos mais ter esse acesso tão fácil à praça. E para vocês terem uma ideia, eu posso até depois enviar fotos para vocês. Num trabalho em praça no centro do Rio de Janeiro, a gente juntava brincando, 300 a 400 pessoas, parado por 40 minutos vendo o quadro. E hoje? Isso não para mais. E a gente sabe qual é o motivo que nós encontramos estudando tudo isso? O celular. Porque antigamente, quando você tinha uma pausa no momento do almoço e tudo, você não tinha o que fazer. Então, você ia andar na rua, você ia pagar uma conta no banco, você ia fazer alguma coisa. Hoje, o que você faz? Você senta na sua cadeira e fica ali no celular. A abordagem é outra, as pessoas não estão mais disponíveis. Mas e o quadro? Então tá bom, agora eu vou perguntar sobre o quadro. Ele hoje, ele foi transformado de forma digital? Como é que vocês fazem isso? Não, o quadro ele é extremamente atemporal. Ele é extremamente... Nós usamos a mesma mensagem, nós usamos do mesmo jeito desde 1940. A única coisa que a gente mudou, algumas mensagens que nós usamos para dentro da escola para adolescentes, nós acrescentamos o contexto da internet, colocamos lá um símbolo da arroba para falar do contexto da internet. Nós acrescentamos algumas coisas, mas ele sempre que ele é utilizado, ele para público. Será que não é por isso até? Porque é uma geração, falando dos adolescentes, das crianças, eles estão tão acostumados com o celular que olhar para um quadro e um desenho sendo construído é um negócio que não faz mais parte, né, deles. Pode tocar o sino ou não, né? Eu via o flanelógrafo. Entendeu? Eles não. Mas eu acho que a minha compreensão sobre como um missionário trabalha é um pouco como um profissional de marketing trabalha, que você é uma profissional de marketing, né? É identificar canais de comunicação para você estabelecer. Efetivo, né? E no próprio desenrolar do quadro, a gente usa bem o contexto do marketing. Então, eu começo o quadro mostrando a dor do meu público-alvo. Entendeu? Sim. E depois que eu mostro a dor do público-alvo, eu venho com a solução. Né? Então, o quadro ele sempre tem. Então, nós temos várias pinturas diferentes. Nós temos uma pintura maravilhosa que fala do Titanic. A gente desenha o Titanic. E o nosso quadro hoje é feito com tinta fluorescente, com luz negra. Então, ele fica aceso. Ele é lindo. Isso, porque eu só conheço, acho que 2. Aquele que são dois abismos, sabe? Que é o tradicionalzão. E é aquele outro que são 4, que eles vão se juntando. Sim. Mas você deve estar falando, deve ter 1 milhão aí que eu Se a gente quiser falar para o nosso pessoal, a audiência aqui, para ver sobre esse quadro, onde é que eles poderiam entrar? Pode entrar no site da WP, é wpbrasil.org. E tem o Instagram também, WP Brasil. Aí lá tem todo o contexto dos quadros. Legal. Uma vez por ano nós damos treinamento ali no Mackenzie, aqui em Campinas. Né? E dependendo a partir de que idade?
Nós pegamos a partir de 14 anos de idade, que a pessoa já tem um domínio bom ali na fala. A gente já começa a treinar. E também no lance do desenho. Camila, indo para uma parte agora que até constrange a gente. Você vai falar, mas por que constrange a gente? Eu chamei ela para comer um bolinho e tomar um cafezinho com a gente em casa, só que ela já participou de um monte de programas de televisão. Eita. Ela já fez um monte de cursos já ligados a isso que a gente vai conversar agora, que é o seguinte: o que é ser uma trainer em etiqueta comportamental social? Que louco, né? Nada óbvio. Onde que é o Aí chegamos ao nada ponto óbvio. Nada óbvio. Pode começar agora o programa. Não, e assim, se você fosse da alta sociedade do Rio de Janeiro... Exato. Entendeu? O que é ser uma trainer em etiqueta comportamental social? O que é isso? Como é que isso conecta com a tua vida? Então, esse nada óbvio, né? Bom, ser um trainer é uma pessoa que forma outros profissionais na área da etiqueta. Né? Então, isso foi um passo já aqui bem para frente, né? Mas a etiqueta, ela começou na minha vida, mais uma vez, com absolutamente nada óbvio. Eu acho que não teria nada melhor do que participar desse quadro, né? Porque, assim, eu não faço parte de um contexto familiar de alta sociedade, né? Sim. Não faço parte de nada que pudesse me ligar a isso. E, realmente, a etiqueta aconteceu na minha vida muito criança, por conta do contato que eu tinha com as famílias de americanos da nossa denominação. Os missionários que vinham, os professores do seminário, eles eram aquelas mulheres elegantíssimas, com aqueles coques enormes, né? Os chás da tarde. Exato. E aí tinha uma, Dona Francis, que eu admirava ela muito, né? E nós trabalhamos um tempo junto ali no Centro-Oeste, quando meus pais moravam em Goiânia, e tinha as reuniões pastorais, e os filhos dos pastores sentavam tudo na mesa, e ela vinha com uma régua batendo no nosso braço, para ensinar a gente tudo a ficar na postura certinha. As crianças ficavam morrendo de raiva dela, e eu achava lindo, né? Ai, que legal, vou tomar uma reguada agora. Pera só um pouquinho. Um dia eu vou dar reguada também. Camila, mas é verdade, tipo, nunca, às vezes e sempre. Viu? Ó, já até tirei a minha mão. Você pensa que não, mas eu até tirei a mão. Já melhorei a postura, já, entendeu? Mas tem um porquê isso. Mas e elas tinham o lance da mesa posta? Como é que elas tinham? Porque é cultura, né? Cultura deles. Já isso é muito, né? Estou falando de americanos. De americanos, e a gente está falando de 87. E se bem que eles tomam também, né? Chá. Não, mas é o chá da tarde porque as mulheres se reuniam. Sim. Eu digo isso porque eu tenho algumas amigas que cresceram no PV com famílias americanas, e elas tinham um encontro, por exemplo, de estudo bíblico à tarde, das mulheres. Não, até porque os americanos têm influência dos ingleses, Sim. Né? Isso, exato. Convenhamos. Exato. E aí isso começou a ser uma paixão tão grande minha, que eu ia brincar de escolinha com meu irmão, brincava de escolinha de etiqueta. Ele, mas eu não quero brincar de escolinha de frescurinhas. Ele falava assim. Mas você vai brincar sim e vai tomar uma reguada. Ai, posso falar uma coisa? Eu vou confessar. Eu sou, na verdade, formada em relações públicas. E relações públicas tem uma determinada área que a gente faz sobre eventos, sobre etiqueta, sobre como colocar a mesa, os talheres, como colocar as autoridades em eventos, tal. O meu digníssimo marido, que é engenheiro, lindo, te amo. O que ele falou? Débora, hein? Fez faculdade para saber como colocar uma mesa bem posta. Aí, mal sabia ele que colocar uma mesa bem posta é uma arte. É uma arte. E na verdade, todo um porquê, né? Não, e na época, e isso vem crescendo, não é, Camila? Sim, porque, antigamente não, mas vamos falar de uns 10 anos pra cá, teve um movimento das mulheres quererem retomar o estar à mesa, o cuidado, Por quê? Então, eu vim entrar nesse contexto todo desses últimos 10 anos, agora tem praticamente 7 anos, né, que eu me envolvi com essa questão, que foi realmente o boom que teve no comércio, na sociedade, com essa questão de etiqueta. Mas para a gente entender o porquê que isso aconteceu aqui e essa nossa visão, aí a gente tem que pegar um pouquinho, bem rápido, de pincelada da história do Brasil aí, né? Nós temos que lembrar, assim, por que nós, brasileiros, temos essa resistência com a etiqueta?
né? A etiqueta, ela é exatamente dentro disso que você falou. Eu tive que estudar para minha profissão, né? Ou eu não vou fazer porque eu não vou nesse tipo de lugar, eu não frequento esse tipo de ambiente. Não faz parte do meu contexto, né? Eu não sento em nenhuma mesa francesa, né? Quando você fala de etiqueta, a primeira coisa que você imagina é uma mesa cheia de talheres para um lado e para o outro. De dentro para fora ou de fora para dentro? Serviços montados gigantes, né? Exato. E aí a gente vai puxar aquela linha antropológica que eu falei, que ligou a gente até o Congo, ligou na Europa e tudo. O que acontece com a nossa visão de etiqueta? Lembrando que a etiqueta, ela é a formação do comportamento do ser humano com o próximo ser humano. Ok. Certo? Então, a gente tem ali o significado da palavra etiqueta, ela vem da essência da ética. A ética, ela traz um respeito igual para a sociedade, independente da sua cultura, né? Então, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é do Cortella, que ele fala assim, que a sociedade brasileira, por ética, ela resolveu, de uma forma comum, igualar o respeito parando de fumar. Então, quem gostava de fumar, parou de fumar para ter uma ética com o próximo. Okay. Certo? Então, a ética, ela está em cima da minha cultura, a ética, ela está em cima do meu cargo, a ética, ela precisa ser de igual para todos. Ela permeia. A etiqueta, ela é uma partícula da ética. Então, imagina, você pegou essa ética e esquadrinhou. Dentro desse esquadrinhar, aí você traz o respeito cultural, que a ética precisa igualar. Tá. Né? A ética, ela precisa igualar. A etiqueta, ela vem trazendo o quadrinho de cada pedaço disso daí. Como você responde. Então, isso faz parte da etiqueta também, que a gente às vezes pensa na etiqueta como etiqueta de alimentação, como você se comporta numa reunião, como você se veste para receber alguém, né? Dentro desse contexto da etiqueta, a gente entende que a etiqueta, ela é a forma de respeito, de aproximação do próximo, né? Então, vamos supor, na etiqueta de mesa, ela se trata dos talheres, ela trata dos utensílios? Não. Ela trata da segurança, ela trata da higiene, ela trata da ordem. Essa é a base para a etiqueta de mesa, né? Então, só que nós não temos essa visão. Por que nós não temos essa visão? Aí, se eu for dar esse contexto todo, a gente vai ter que voltar lá lá atrás, lá onde eu falei hoje no nosso cafezinho, lá que a gente tem sempre que voltar para o contexto da Revolução Francesa. Mas vamos ver um pouco mais para frente. Nós temos o Brasil, né, que foi aculturado por Portugal. Portugal trouxe a sua visão de etiqueta da França, porque Portugal era considerado o primo pobre da Europa. Já foi adaptado. Olhava, então, Dom João pegou todo aquele contexto de etiqueta francesa e trouxe para o Brasil. Que um dia a gente pode distinguir isso aqui de uma forma linda, porque quando a gente para entender o que é a França, que o pessoal fala que é a mãe da etiqueta, eu falo que ela foi uma bela madrasta da etiqueta, que destruiu todo o conceito da etiqueta, e nós carregamos os frutos disso até hoje. Então, Portugal pegou esse estrago que a França fez, trouxe para Portugal, trouxe para o Brasil. Então, nós temos a visão... o quanto foi perdendo. Sim, exatamente. E adaptações que foram surgindo. E aí, olha o que acontece. Desculpa até te interromper. Eu acho que até é mais impositivo do que aceito, né? Porque a primeira foi mais que aceito, porque você vai transformando e aquilo vira um objeto. Na segunda, você pega por questões de, por a semelhança, você vai fazendo igual. No terceiro, você quase que é obrigado a fazer isso. Né? O Brasil não tinha a ética construída. Ele só tinha a parte de cumprir aquele ritual, sem ter o entendimento do porquê aquilo era feito. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa forma chegou ao Brasil através do Império, né? E aí o Império colocou a mesma forma de entender a etiqueta. A etiqueta é uma forma de fazer com que você seja bem colocado na sociedade, as suas posturas, a forma que você se comporta, a forma que você dá corte, a forma que você cumprimenta, tudo isso é o que vai te distinguir que você é algo nobre. E isso ficou fechado, assim como no contexto francês, exatamente para os nobres, né? Para a alta sociedade, né? E aí, ao plebeu, o ser humano normal, como nós, não tínhamos o direito de fazer parte desse contexto. E isso veio entrando dentro da nossa sociedade
Quando a gente tem ali nos anos 40, 50, que nós temos as escolas para donas de casa, que eram escolas para as mulheres de alto nível da nossa sociedade, as filhas dos militares, né? As filhas que iriam casar, elas tinham acesso a isso porque era mandado da França as madames, que muitas das vezes na França não tinham nada. Eram a escória da sociedade, mas vinham pra cá. Como? Entendeu? Com um label com esse conceito francês de Madame. De separar a sociedade, de usar o seu comportamento para se colocar acima. Quando nós chegamos no momento da Tropicália, aquela revolução toda dos anos 70, qual foi o grito? Nós não temos que copiar modelos de nada, nós somos o quê? Brasileiros. Entendeu? E que muitas pessoas olham esse momento na sociedade como um momento lindo, mas na verdade houve toda uma corrupção de cultura, né? Houve toda uma corrupção de conceitos de valores familiares e tudo. Qual é a nossa identidade? Na verdade, a gente é um povo muito sem identidade, né? Totalmente. Porque a gente vai pegando... E eles nessa... Nós somos influenciados por vários. Acho que todo mundo acaba sendo assim. Se você pegar a própria França atualmente, veja o que a França hoje. Mas é que hoje, gente, a gente está num mundo Não, a França louco, hoje, né? ela é muito mais muçulmana do que francesa. Sim. Então, assim, e a cultura muçulmana, ela domina. Então, você perdeu tudo isso. É que, assim, existem alguns países que ainda hoje, eles mantêm a sua raiz cultural muito forte. Vamos falar do Japão, por exemplo? Sim. Cara, é indiscutível. A Ásia, no contexto geral, eles ainda se guardam muito. Eu acho que a gente está falando de Ásia. Ásia, ok. Agora, nós aqui, nosso ladinho, a gente parece que a gente não tem nada. Mas isso tem muito a ver também com o fato de formação cultural através de mídias, né? Principalmente cinema, principalmente a sétima arte, de modo geral, e também porque nós somos um povo muito, assim, olhando para o todo, o brasileiro, né? Nós somos um povo novo. Nós temos 500 anos. Sim, então, comparado com povos de verdade, é uma miscigenação. Até dentro desse contexto da própria... A andança da etiqueta, quando a gente fala assim, né, a etiqueta ela tem alguns pilares, né, algumas culturas pilares. Então, nós temos a Inglaterra, nós temos a França, nós temos os Estados Unidos e temos aquilo que nós chamamos da etiqueta continental, que foi o que aconteceu agora com a globalização, trazendo um contexto geral, né? Então, esses são os 4 pilares culturais. E esses pilares, eles se movimentaram, a etiqueta se movimentou por movimentos políticos, movimentos econômicos e movimentos culturais. Né? O que aconteceu com a etiqueta na França foi um movimento político e um movimento econômico. Né? Então, houve uma questão de forma de domínio, né? E aí, por isso que eu falei que a história é muito longa, mas houve uma forma de domínio que a etiqueta foi usada como uma ferramenta para poder colonizar os países ao qual a França tomou conta, lembrando que ele tomou conta de praticamente toda a Europa, menos 5 países que não. Então, eles tiveram... Por que a França hoje é considerada a mãe da Europa, sendo que a etiqueta é muito antes desse apogeu da França, né? É pelo domínio que eles tiveram. Por conta da colonização. Então, eles tomaram conta de uma forma muito forte. Uma pergunta que... São 2 perguntas, na verdade. Eu vou fazer a primeira para você, é o seguinte. Como é que a etiqueta ela pode impactar relacionamento e ministério? Profundo. A gente deixa umas janelas abertas. Por isso que eu falei que são 2 perguntas. Porque, assim, na verdade... Na verdade, acho que tinha que ter uns 4 podcasts. Não, e ela vai ser convidada. Você acha que não? Muito. Na verdade, assim, sentou aqui, meu amigo. A gente já convida pro próximo, vai pro outro. É isso. A gente já deixa a janela aberta de propósito. A sacada é a seguinte. Eu queria entender, primeiro... A etiqueta eu percebo claramente que ela toca sinos dentro de você. É uma coisa forte, que você tem isso muito forte. Você traz isso daqui pra gente, mostrando que tem muita informação que pode conectar com as diversas áreas da sua vida. Isso fica muito claro. Então, a primeira pergunta, fazendo o inverso agora, tá? Antes de você me responder essa. Você foi estudar sobre etiqueta para conectar com o ministério? Com o ministério, exatamente. Foi essa a primeira porta. Como isso aconteceu? O transcultural. Não, por incrível que pareça não. Sabe como aconteceu? Quando eu vi a necessidade da igreja em organizar seus eventos, porque hoje é fácil a gente falar, qualquer pessoa casa tem a sua cerimonial, né? Tem as pessoas que organizam. Quando a gente olha os casamentos lá atrás na igreja, as festas que nós tínhamos, as formaturas, era a igreja que fazia tudo. Então, como eu já era muito apaixonada por esse assunto desde pequena, eu comecei nas escolas que tinha no Brasil, comecei fazendo pesquisa, né? E eu tinha 16 anos de idade, a primeira vez que eu fiz o primeiro cursinho de etiqueta.
né? Então, dali em diante é que eu comecei a realmente olhar aquilo ali com uma forma mais profunda, mais, vamos dizer assim, mais profissional, mas para servir a igreja local. Sim. Interessante. Exatamente. Você formava pessoas dos dentro dessa área eu usava mesmo no serviço. Eu ia, treinava ia a lá, equipe treinava. E ficou para dentro desse contexto. Mas você trabalhava fora da igreja também? Não, só para a igreja. Nesse período não. Tá. Nesse período eu fiquei só trabalhando mesmo ali. Aos 18 servir. anos eu vim para o campo ministerial e isso fazia parte da minha vida onde? Quando nós tínhamos os eventos de mulheres, o chá de mulheres, vai para o acampamento, vai ter um baile de adolescentes no acampamento, quem vai fazer a mesa? Então, isso estava na minha vida desse jeito. Tá. Para ajudar, tinha os cultos de mulheres que elas queriam aprender, então elas me chamavam para ensinar elas ali, mas nunca saí do meio desse contexto. Mas sempre fui muito apaixonada. Com 24 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer um dos cursos profissionalizantes realmente, que foi o que me deu o meu maior credenciamento, que é um curso internacional. E aí eu fiz esse curso, foi quando eu comecei as portas a começarem a se abrir um pouquinho para o lado profissional através da etiqueta empresarial, né? Da etiqueta empresarial, eu comecei a estudar um pouquinho a diplomática através de alguns contatos para formar pessoas dentro de embaixadas, dar apoio para a embaixada, né? Nossa, você se aprofundou mesmo. Sim, sim. E aí, sempre mais assim, eu estou era com um pouco só... de medo de ser a minha etiqueta Não, gente, eu chamei ela para comer. Eu sentei ali, tomei uma coca, sentou. Falei, gente, passa a coca aí para mim. Nunca mais ela vai comer na minha casa. Agora eu tô Nunca com mais. medo. Pronto, tá pronto. E hoje eu tô agora Tá pronto. Continua falando da diplomacia, vai. Não, mas tudo isso Não, aí foi... eu já tô acertando a cadeira. Mas tudo isso foi muito assim, é aquilo que eu falo, olha, gente, a gente precisa estar atento a tudo que o Senhor coloca no nosso caminho, né? Porque ele usa tudo que nós temos em mãos. Sabe a história dos 5 pães e 2 peixinhos? Vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. Bom, isso veio acontecendo na minha vida. Só vou dar uma pausa. Mesmo ela falando de todas essas questões, como que é uma pessoa extremamente acessível? Não é? Você não se sente totalmente à vontade com uma pessoa que deve saber tudo de ti. Eu falei... Mas não, Camila. Não, eu acho que isso tem a ver com aquilo que você falou, que é a gente se abster daquilo que a gente tem para se sintonizar no contexto em que nós estamos. Então... eu acho que a Camila é uma pessoa especial, um convidado nada óbvio. Por quê? Porque, assim... Você tem uma história de formação, a tua formação como criança, a tua formação como adolescente, como jovem, é uma formação diferencial. Além disso tudo, você tem a intenção de vida norteada para servir. E aí você vai buscando recursos, tendo o escopo da sua vida sendo norteado pelos seus pais e por toda aquela influência, de buscar recursos para poder colocar cada vez mais ferramental na sua caixa. A minha percepção é essa. Mas quando a gente fala sobre a pessoa é aquela pessoa que viveu dentro do ministério, que conversava com todo mundo. Por isso que ela é fácil e agradável. Então, mas imagina ela com toda essa bagagem dentro, por exemplo, dando cursos dentro de diplomacia. Porque nós estamos falando aqui de uma questão da ética, da etiqueta, que tem um impostamento, que às vezes... pode parecer um distanciamento e você é o contrário disso. Mas essa é a necessidade, né? Essa é uma das maiores bandeiras que eu tentei por muito tempo defender na etiqueta, que a etiqueta ela é para aproximar, porque se ela é uma forma de respeito ao próximo, ela não tem que distanciar. Entendeu? E normalmente ela é usada para distanciar pelas pessoas, ela é né? usada? Por conta dessa história toda que a gente estava falando. É isso mesmo. Que todo mundo usou isso como uma arma para se repor na sociedade. Entendeu? Mas deixa eu fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas que é muito legal, tá? Pelo menos na minha cabeça parece ser muito legal a pergunta. Mesmo nós não tendo... Nós sendo avessos à etiqueta, nós temos uma etiqueta. Claro. Nós criamos uma etiqueta, uma regra, uma forma, uma metodologia, que pode não ser a francesa, a inglesa, ela é totalmente diferente, mas a gente tem. E existe uma etiqueta comum também, que está permeada por todo esse senso comum que a gente está falando. É a etiqueta global. Tá, e no momento que a gente tem, e aí eu já estou entrando um pouco nas nossas dores, do fato de influenciadores dizendo que cada um tem sua verdade, cada um tem seu jeito, isso também é destruído? Sim, nós precisamos entender que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua cultura, porém vivemos no mesmo mundo.
E aqui entra a etiqueta trazendo um conceito de respeito para todos nós. Então, independe se eu sou carioca e estou acostumada a andar de chinelo, havaiana e bermuda, porque isso é a nossa realidade no Rio 24 horas. E eu, quando eu morava no Rio, era embaixo, na cidade do Rio, era assim que a gente vivia o tempo inteiro na escola e tudo mais. De repente, eu fui para Petrópolis. Cheguei em Petrópolis, cidade alemã. Todo mundo de salto, sobretudo frio, o tempo inteiro. E as mulheres naquele paralelepípedo de Petrópolis, o tempo inteiro de salto. Dentro da escola, a gente tinha que ir arrumado o tempo inteiro. Opa, calma aí. É um contexto agora da Camila esquecer quem ela é, do contexto da cultura que ela foi criada até então, e se encaixar por respeito ao próximo. É o respeito. Então, essa é a questão de tudo. Essa questão de nós entendermos que nós temos uma cultura, essa é outra coisa que eu sempre bati de frente com a etiqueta de ensino tradicional, o qual eu sou obrigada a escolher. Eu já escutei as pessoas falando, você precisa escolher qual a linha de etiqueta você quer seguir, a francesa ou a inglesa. E aí a Camila, antropóloga, que pulava dentro de mim, né? Eu falava, opa, calma aí, se eu tô dentro do Brasil, eu tenho que entender... Né? Porque aí a etiqueta francesa vai me ensinar que eu vou comer com garfo, com côncavo para baixo. O garfo é assim, né? Então, a etiqueta francesa me ensina que eu tenho que comer com côncavo para baixo, segurando com a mão esquerda. André! Colocando a comida aqui em cima. Descobriu do André! E levando o garfo dessa forma para a boca. E você põe o arroz, o feijão, com o garfo aqui em cima. Por que isso acontecia? Porque nunca ninguém virou para trás e falou assim, da onde saiu isso? As professoras continuam replicando essa ideia ao ponto de ensinar as meninas a comer hambúrguer com garfo de cabeça para baixo, lá com côncavo de cabeça para baixo. E a inglês é o contrário, Camila? O inglês é o contrário. Mas por que essa questão? A questão é que na época do Império Francês, o qual houve essa proliferação da etiqueta, pouquíssimas famílias tinham os talheres em casa. As que tinham eram famílias nobres e elas eram obrigadas a ter o holograma da família real em cima de cada talher. Então, quando ela comia, ela levava o garfo com côncavo para baixo porque ela precisava dar corte ao rei. E mostrar mostrava o holograma e dava honra para o rei, a corte para o rei. E aí, hoje, eu continuo ensinando isso, sendo que eu não como eu como graças a um rei, mas não me exige isso. Entendeu? Qual rei também, né? Esse rei não te exige. Entendeu? Não me exige isso. Então, assim, essa falta de entendimento que eu preciso buscar. Calma aí. Se eu estou no Brasil, dentro do Brasil, eu tenho que respeitar até a questão regional. Porque como é que uma pessoa lá do Nordeste vai colocar uma mesa de café da manhã, servindo cuscuz com leite, que é o que eles comem no café da manhã, com um pratinho de sobremesa, porque se ensina que na mesa possa pôr a mesa do café da manhã com um pratinho de sobremesa? Eu já quero fazer um curso com ela já. Entendeu? Pronto. Então, calma aí. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, que eu estudar a teologia antes me fez aprender a fazer exegese da etiqueta. Mas é verdade. É totalmente. Né? Porque a gente começou não, calma aí. Tem um porquê. A gente não faz isso com a Bíblia. Né? Eu nunca estudo a Bíblia lendo somente a Bíblia. Eu vou pegar ali meus comentários observar, e tudo. E vou interpretar. Porquê. Né? Da onde saiu isso? Né? E eu fiz a mesma coisa com a etiqueta. Eu falei, mas de onde veio essa regra? E por que eu tenho que continuar seguindo? Se ela é um bem para respeito à minha sociedade, então eu não posso manter ela dentro de um padrão inglês. Eu estou desrespeitando? Dentro de um padrão francês, eu estou desrespeitando. A minha pergunta é, você começou a trabalhar, obviamente, em embaixadas, tal, mas você estava ali dentro do ministério com mulheres. 100% com mulheres. Aliás, minto, eu estava dentro do ministério, ainda nem tinha acontecido as mulheres. O meu serviço com a etiqueta era só servir a minha igreja local. Ponto. Não existiam mulheres na minha vida. O meu ministério era... Aí o que... Olha, gente, é lindo demais as histórias de Deus na nossa vida, né? Um adolescente da minha igreja que viu eu fazendo um acampamento, foi e me convidou. Ele viu eu fazendo a mesa, preparando, ele começou a trabalhar para Kamikado. E, gente, eu nem sabia desse movimento de mesa posta no Brasil, porque meu contexto era etiqueta, estudando por paixão, mas para dentro do meu serviço. E aí ele me convidou a ir dar uma aula de etiqueta no espaço gourmet da Kamikado. Eu fui e, de repente, eu cheguei lá e vi uma mulherada danada pra falar de mesa posta. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Me dá o seu Instagram, você é meseira. Eu falei, meseira? Oi, gente, nem sei quem sou mais. É assim, né? Por favor. Eu sou meseira? Eu sou. Aí, não, eu nem sabia disso, né, meseira? Porque quando você estuda etiqueta, você estuda etiqueta social. Dentro da etiqueta social tem um braço mesa posta, mas ele é só
uma ramificação lá dentro, que você é obrigada a estudar. Mas era o que estava em alta. Era o que estava em alta. E aí, olha só, dentro disso, aí houve outros convites, a coisa foi crescendo, daqui a pouco se jogou no blogs, daqui a pouco se jogou a nível nacional, daqui a pouco a Kamikado fez um evento dentro da Kamikado que era pro dia dos namorados, e aquilo foi cair no jornal do G1, e aquilo foi tomando uma proporção tão grande que eu nunca imaginei. E eu lembro que nessa que teve até que fechar uma parte ali do shopping para poder fazer fila do lado de fora para as pessoas entrarem, para você ter uma ideia. Eu sentei na mesa com o Bruno e eu comecei a chorar. Eu falei, o que eu tô fazendo? Deu uma... Caiu a ficha ali. O que está acontecendo? Porque o meu coração sempre foi estar na praça com o meu quadro, dentro das escolas, dentro do presídio. O que está acontecendo? Porque eu via a etiqueta na minha vida como um serviço na minha igreja local. Uma ferramenta para servir. Né? E você usava de alguma forma, não, você era totalmente técnica ali naquele momento? Ou em algum... Você usava alguma conexão com o Senhor? E foi aí que isso começou a virar uma chavinha na minha cabeça. Porque não tem como a gente falar de qualquer coisa que a gente não passe... não transmita a nossa missão, né? Até porque você já tinha a experiência do quadro, né? De tentar transcrever ali para o quadro, mostrar e fazer tudo isso, né? Exato. E aí eu lembro que nessa tarde, eu me preparando para ir para a loja, eu chorando com o Bruno também chorando, e a gente disse, eu não quero. Porque um dos nossos maiores medos no ministério é a gente pisar onde nós não devemos pisar. Porque a gente sabe o peso disso no ministério. Também, né? Né? Então, a gente sempre fez uma oração como casal, assim, essa foi a nossa oração na plataforma do nosso casamento. A gente falou assim, nunca nos dê nada que um dia a gente não possa abrir mão. Só que aquilo estava crescendo de uma proporção tão grande, até financeiramente chegando e tudo, e propostas de trabalho, e promoção, né? E a gente começou a ficar ali, calma aí, Senhor, o que é isso? Porque eu fui chamada de tempo integral para o ministério, eu não vou abrir mão disso. Camila, eu só quero voltar na tua frase, que ela passou rápida, mas é uma frase muito forte. Nunca nos dê nada que nós não possamos abrir mão. A serviço do rei, né? Talvez para você seja uma frase mega comum. Eu nunca tinha ouvido essa frase antes. É dela? Por isso que você não, talvez ela tenha ouvido até em alguns outros lugares, mas assim, isso é muito forte. Foi uma oração que a gente fez. É uma coisa muito forte. Oração do meu marido, essa. É uma coisa muito forte. Muito forte. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente se deslumbrar, né? E aí a gente... perder o foco. Exatamente. E aí, dentro desse trabalho, eu sempre falei da questão do juntar a família, dos valores, porque era o que eu falava dentro da igreja, eu nem imaginava que tinha esse movimento de mesa posta. Já era a minha mensagem dentro disso, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu recebi 2 mensagens no meu Instagram de pessoas contando testemunhos de que por conta daquela aula tinha voltado para casa, tinha feito, e uma descobriu que o filho estava usando drogas por conta disso, e a outra... Porque se sentaram à mesa. Sentaram à mesa. E pela primeira vez o filho, por ver o trabalho que a mãe teve de montar a mesa, saiu de dentro do quarto e veio comer com a mãe na mesa. E ali ele contou que estava usando drogas. Uau, gente. Entendeu? E aí Deus o outro... usando uma coisa... Não, é totalmente... que você não sabia, mas Deus sabia. Ele já sabia o propósito, né? E ali, naquele momento, eu comecei a ver com aqueles testemunhos que começaram a chegar que Deus estava me dando um novo campo. Com aquilo que eu me ferramentei lá atrás, como criança, que eu nunca imaginei. Só que aí a gente vai para o próximo estágio da minha vida, né? Que no meio de todo esse acontecimento, que eu nunca me vi no meio de mulheres, o meu negócio sempre foi na rua. Gente, quando eu falo que a professora de etiqueta tava... O negócio dela era estar dentro dos presídios, as pessoas não entendem, é nada óbvio isso. Nada óbvio. É muito louco. Óbvio. Porque Camila, meu coração estava nas escolas, nas adolescentes, nos presídios. Poucas vezes você vai me ver calado num podcast, no sentido de ouvir as pessoas falando. Porque, assim, são tantas informações e tem tanta riqueza que a gente senta e escuta. A gente deixa você falando, entendeu? E aí? Como é que é? Fala aí, porque eu também tenho uma super dificuldade de estar cheia de mulher em volta, e Deus me colocou em lugares assim, cheio de mulheres. Eu falei, ok, Senhor, então se o Senhor quer que eu esteja aqui, como é que foi essa transição? Não, e aí, o que aconteceu? Eu recebi uma equipe de voluntários dos Estados Unidos, pessoas normais, que nós recebemos 2 vezes por ano, equipes de membros da igreja que nós trabalhamos nos Estados Unidos. Veio uma equipe de pais e filhos.
Dentro dessa equipe de pais e filhos, nesse período que estava começando esse movimento, veio uma moça, uma senhora, que ela é autora de um livro de discipulado para as mulheres. E uma das pessoas, a Beth Quinas, que você conhece, que faz parte da minha diretoria, pegou o material dela, viu, falou, nós não temos nada como isso aqui no Brasil. Camila, a gente tem que começar a estudar esse livro. Reunimos 5 amigas que falavam inglês e começamos a estudar na casa dela aquele livro. E daí ficou, não, a gente tem que traduzir isso e vamos começar a juntar a mulherada. Reunimos mais um grupo de mulheres e começamos a traduzir o livro para estudar conosco. Qual era o tema do livro? Acabou virando Be Amazing. Seja Surpreendente, era o livro Seja Surpreendente. E aí, quando esse material estava traduzido, né, o meu movimento dentro da Mesa Aposta estava em alta expansão. E aí eu fui para as redes sociais e comecei a divulgar o Be Amazing. Gente, é fantástico enxergar a construção de construção, Deus. Não tem outra situação, não tem outro caminho. Eu não poderia, dentro do presídio, dentro das escolas públicas, fazer o Be Amazing chegar na mão das mulheres que chegou hoje. Gente, não. Que né? coisa... A Ângela está aqui me acompanhando, ela sabe disso, 90%. A Ângela é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo... O Espírito Santo tem nome agora, gente. A gente vai ter que fazer um take com ela depois, ela tem que aparecer. Ela vai fazer um oizinho, Mas ela sabe que 90%, mais de 90% do nosso público hoje vem através desse movimento de redes sociais. Gente, isso é E que isso só aconteceu na minha vida por conta desse movimento que eu me ferramentei com 7 anos lá atrás, que eu nem imaginava. E que não faz parte do meu contexto de vida. Eu não nasci num berço nobre, né? Então, assim... Foi o movimento que Deus usou realmente para poder chegar aonde tem que chegar. E essas hoje. mulheres, elas se chegam. Vamos falar do Be Amazing. Elas falam um pouquinho do ministério, mas como elas chegam? Elas chegam para aprender o quê? Elas querem retomar o papel como mulher dentro da família. Qual que é a dor dessas mulheres? Ou por que elas procuram o Be Amazing? Por que... Conta pra gente Elas são da igreja também? Só para perguntar. Essas mulheres são da igreja, não são da igreja? Nós temos aí uma porcentagem de 30% de que não são cristãs. Que vem através das suas dores. Né? Então, o Be Amazing, ele é um ministério que chegou no Brasil porque através desse contato, as autoras do Be Amazing entrou em contato com a WP. E nós temos dentro da WP o braço de discipulado, certo? Então, a WP desenvolveu o braço do Be Amazing, que é o ministério. Então, Be Amazing é um ministério que serve as igrejas na área de discipulado para as mulheres. Certo? Dentro desse ministério, nós temos o livro Seja Surpreendente, que é um livro que trabalha com discipulado para mulheres em 24 capítulos. E qual é o principal? É Tito 2:3, que fala da mulher mais velhas, prudentes, ensinando a mulher mais nova no proceder de vida. Só que quando a gente entende a verdade de Tito, ali a Paulo está falando sobre a relação da mulher cristã que é madura na sua fé, não é mais velha na sua idade. É a mulher mais experiência na sua fé, ser bom testemunho para os princípios do Senhor, para as mais novas. Então, nós temos 24 capítulos que resgatam esses princípios. Então, nós temos desde a construção da imagem da mulher, que é o nosso primeiro capítulo, passando para o segundo capítulo, que fala sobre a mulher como teóloga, ensinando a mulher a estudar a palavra de Deus com profundidade. E aí, nós temos 8 capítulos na área de caráter, 8 capítulos na área de relacionamentos e 8 capítulos na parte prática da mulher. E aí entra o cuidado com a casa, a hospitalidade, a mesa posta, a etiqueta, que foi o gancho que Deus usou no começo. Então, eu consegui entrar com Seja Surpreendente para as mulheres por conta de um capítulo, que são 3 páginas de um livro de 500 páginas. Uau! Entendeu? Mas era aquilo que ardia no seu coração. Olha, era meus 5 pães e 2 peixinhos. Mas, entendeu? Vamos lá. Bruno e você estão ligados no WP Brasil. Sim. A responsabilidade de vocês nesse ministério, vocês são responsáveis Brasil? Como é que vocês estão nesse ministério?
O Bruno, ele é o presidente nacional da WP Brasil e eu tomo conta do Be Amazing, da área do Be Amazing na América Latina. Que é essa conexão que veio do pessoal do Be Amazing procurando o WP, e por isso que você... Sim, entende? nós somos... Cresceu... Quanto tempo tem o Be Amazing? O Be Amazing no Brasil tem 7 anos. Tá. Nesses 7 anos, nós chegamos em 149 cidades no Brasil, fora as expansões de trabalho fora do Brasil. Hoje a sua equipe são de quantas mulheres? Eu tenho uma diretoria nacional, uma diretoria que é a cabeça de todo esse grupo, que são 14 mulheres. Okay. Então, elas tomam conta de todos os braços do Ministério, né? Mas nós temos as nossas líderes regionais que tomam conta das regiões do Brasil já. E dentro dessas líderes regionais, nós estamos em 149 cidades, que eu não sei te dizer exatamente quantas igrejas estão. Né? Trocentas, né? Tá, mas assim, nós temos a notícia que eu recebi agora na última tiragem do nosso livro, que nós batemos o best-seller, e agora a próxima tiragem nossa, que vem em dezembro, já vem com selo de best-seller, né? Legal. Eu sou de uma igreja, a igreja do Rony de Jesus. Tenho 1000 pessoas e gostaria de contactar com o Be Amazing. E como isso aconteceria? Eu entraria em contato com vocês e o que aconteceria com a minha igreja, com as mulheres da minha igreja, de modo prático? Rony, nós temos 2 formas de estar trabalhando. Nós temos interesse que a sua igreja tenha o material. Então, se você tiver... a necessidade de ter uma estrutura por trás, te ajudando com que o ministério aconteça, nós temos o formato de líderes parceiras. Então, você vai enviar para a gente um formulário, vai enviar uma carta pastoral com a autorização do seu pastor, falando que você é um líder idôneo, e também que a sua igreja está aberta para receber o nosso ministério, porque nós temos total respeito pela igreja local. Nós não permitimos que o grupo se desenvolva dentro de uma igreja sem a autorização pastoral. E aí, a partir desse momento, você vai entrar dentro das nossas redes de apoio. Então, nós temos o material para o professor, nós temos uma comunidade qual a gente dá estrutura para essas professoras, temos as líderes regionais que cuidam dessas professoras locais, todo o material para ela dar aula. Se você não quiser ser um líder parceiro, uma líder parceira do nosso ministério, você pode entrar no Mercado Livre, comprar o nosso livro e estudar sozinho. Só que aí você não recebe esse apoio por trás. Por quê? Porque nós entendemos que a sua igreja tem um formato de trabalhar, e por respeito a esse formato, nós não damos apoio. Igrejas que já têm um ministério de mulheres formado, com uma característica X, elas podem estudar o livro. Ela pode estudar. Tá. Aí a única coisa que nós não permitimos que haja junção do nosso nome, da nossa identidade visual, porque também, da mesma forma, eu não conheço aquela igreja, né? Então, eu prefiro que não use, para amanhã não ter um... Eu vou fazer uma pergunta para você. O Rony sabe disso já. Olha, gente, o Rony sabe. Ele nem sabe do que eu vou falar, mas ele sabe. Eu já sei. O Rony sabe. Eu sou muito atuante no mercado de trabalho e eu vivo alguns questionamentos, né? A minha geração vive esse questionamento. Recebi uma proposta, que era uma proposta quase que irrecusável há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, e no fim eu nem te contei o final da história, mas eu precisava abrir mão da minha empresa, eu iria trabalhar trocentas horas por dia, e entra aquela questão das prioridades, né? Onde está o meu servir, do nosso livro, prioridades. Onde está o meu servir, minha família, meus filhos, enfim. O Be Amazing, como ele trouxe para esse movimento, que é um movimento muito latente nas mulheres hoje em dia, né? Como ele trabalha estas questões com essas dores das mulheres? Que às vezes, quem está no mercado trabalhando pra caramba, ela se sente culpada porque ela às vezes não está tomando conta da casa como deveria. Ou aquela que está dentro de casa, ela acha que ela deveria estar no mercado. Eu tô trazendo aqui alguns dos questionamentos. Como que isso permeia e como que você entende que o público sente isso? São algumas das dores principais? Sim. Eu acredito que eu vejo o Seja Surpreendente de 2 formas, Débora. Eu vejo ele como uma ferramenta que nós temos para trazer a mulher para o centro da vontade de Deus. Que, infelizmente, essas lutas que você passa e que nós passamos num contexto, porque não você falou do seu trabalho, mas nós temos a questão da submissão, que é uma incógnita para a mulher,
né? A submissão ao seu marido, é a forma da criação dos nossos filhos, né? O nosso serviço à nossa sociedade, tudo isso são assuntos abordados dentro do livro, a própria questão da prioridade, né? Então, o que acontece? O Seja Surpreendente, ele vem trazendo, através da luz da palavra de Deus, o que é que você, como você deve se direcionar. E aí ele trabalha da seguinte forma, ele sempre trabalha são 5 autoras, né? Essas 5 autoras trazem testemunhos pessoais da sua vida, e aí dentro desse testemunho pessoal ela traz a abordagem bíblica do que a palavra de Deus realmente tem como resposta para essa dor que nós enfrentamos. Então eu acredito que muitas dores que nós passamos é por falta do entendimento profundo da palavra de Deus. Sim. Né? Um deles é essa questão de que a mulher não pode trabalhar. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. Pelo contrário, a mulher judia trabalha e trabalha muito. Provérbios 31. E ela não é qualquer coisa. Ela não era qualquer coisa. Ela era coisa grande, entendeu? Ela era muita coisa. Ela era quase uma CEO. Exatamente, né? E foi tirado lá atrás, como eu falei, né? A gente sempre tem que olhar lá atrás. Satanás, ele fez questão de jogar essa semente de que a mulher não trabalha. Porque essa semente que foi jogada lá atrás, que é uma mentira, ela nunca existiu na Bíblia, fez com que muitas mulheres realmente vivessem uma submissão bíblica, uma submissão mal interpretada, escravizada, para que uma hora a intenção dele não era magoar a mulher, a intenção dele era fazer com que a mulher hoje viesse a se revoltar e quisesse estar acima daquilo o qual Deus mandou. Né? Então, eu acredito que o Seja Surpreendente, ele traz a clareza nisso. Né? Qual é a verdadeira vontade de Deus na submissão? A submissão leve, a submissão genuína, né? Que não tem nada a ver com isso, não é nada a ver com o que a gente pensa. E a gente falar submissão hoje em dia, meu amor... Eu até aconselho as professoras a não conta que é isso, a lição de hoje. Fala de outro jeito, você fala só na hora. Porque realmente existem são uns paradigmas que elas são difíceis de engolir dentro de um ambiente. Nós estamos falando dentro de um ambiente cristão, nós não estamos nem falando fora. Mas é isso, né? Na verdade, assim, sim, total, a gente tem vários interferentes mexendo com a cabeça das pessoas. Muito. E pouca base teológica de realmente da contextualização e dizer o que a Bíblia fala e o que o mundo propõe são coisas diferentes, né? Exatamente. E a nossa cabeça, infelizmente, mesmo dentro da igreja, está completamente formada pelos conceitos do mundo já. E quebrar esse paradigma é desafiador, né? Na verdade, assim, isso é uma coisa que eu tenho batido, a gente tem conversado muito sobre isso. Não adianta você ir na igreja no domingo, você passar os seus momentos de oração, que se você tem o seu devocional diário, que você tenha cultos durante a semana, mas assim, o resto do teu tempo, a grande maioria do teu tempo, você tá comendo lixo. Tem muito lixo em volta de você. Eu não estou dizendo que você não pode andar por lugares sujos, mas você não deve comer lixo, entendeu? Exato. Rony, eu falo assim, nós precisamos aprender a ser seres pensantes. Infelizmente, a sociedade foi formatada para não pensar mais. Fato. Né? Somos paulo-freirianos. É isso. Né? E aí, o que acabamos porque ela falou tudo. Né? O que acontece a questão da submissão. Nós falamos sobre submissão, nós não falamos sobre subimersão. Sim. O que o feminismo fala que nós vivemos é estar imerso a uma questão. Nós não estamos, submissão, seja, eu estou abaixo de uma missão, segurando a missão. Sim. Só que nem o português nós queremos entender. Sim. Como é que a gente quer entender a Bíblia se nem a nossa própria língua a gente quer entender? Você brincou ali, Camila, que você falou que as pessoas só querem comer, como é que você falou? Nuggets? Eles querem comer nuggets hoje. Camila, você é aquele... Eu queria guardar ela num potinho. É o típico papo gostoso e agradável. Espírito Santo, quando ela vai voltar? Tô até virando aqui a cadeira. A gente tá indo pra fase finalzona mesmo, tá? Porque uma questão de tempo até, né? Sim, mas assim, até por respeito a você, entendendo a tua agenda, e é óbvio que o Espírito Santo começa a incomodar a gente também, assim. Então, né? Não é esse o Espírito de Deus começa também, né? Você tem algum conselho para mulheres que desejam seguir pelo caminho que você seguiu? É que a sua história, a sua formatação foi tão nada óbvia que é difícil de dizer, de responder isso daqui. Mas o que da sua formação você acha que para uma mulher que quer seguir os seus passos, ela tem que seguir? Deixa eu pensar. A primeira coisa, eu acho que a gente realmente tem que encarar a coisa com
sem medo, né? Eu vou colocar, o pessoal brinca que eu sou machista, né? Então seja um pouco machista. Deu certo. Ok, esse foi o melhor corte do dia. Vocês podem cortar. Não, a gente vai deixar. Não, isso é um corte pra bombar. Não tá entendendo. Pra dar certo. Porque, assim, realmente eu acho que hoje a gente vive uma questão que as pessoas têm muito medo de tudo, né? Sim. E se eu entendo que a caminhada que o Senhor colocou na minha vida foi Ele que designou, eu não tenho que ter medo. Por isso a coragem de fazer essa oração, não me dê nada, que um dia eu não tenha coragem de abrir mão. Porque, e por isso que eu comecei falando, eu não tenho valor. Uhum. Entendeu? Porque no meio dessa história toda da etiqueta, as propostas que eu recebi, eu trabalhei com venda de cursos online, naquela loucura de curso online, entendeu? Não sei quanto por não sei quanto, toda aquela formatação. Fazer 5 em 7, exato, aquela coisa. Aquela loucura toda, e eu poderia ter pego o meu coração e ter prendido naquilo ali, porque estava dando. Sim, e você ia escalonar ainda mais. Né? Entendeu? Tava dando certo. Só que o Senhor, eu sei aonde é que eu coloquei o meu coração lá atrás. Uhum. Eu sei as alianças, os pactos que eu fiz lá atrás. Eu não tenho que ter medo, porque Ele sustentou até aqui, Ele vai continuar sustentando, né? E assim, eu acredito que ter coragem é um ponto. E saber também que, querendo ou não, nós precisamos voltar à essência daquilo que o Senhor nos criou, né? Aquilo que Ele designou. Então, volta a ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. Deixa Ele falar, não seja moldado para o mundo, né? Uma frase que eu brinco muito com a Ângela, Espírito Santo, né? Eu falo, a gente tem muitas mães hoje que tem medo de direcionar o filho para um campo ministerial. Informação aqui de missões hoje, nós temos dos anos 80, 90, nós tínhamos numa média de aproximadamente, para vocês terem uma ideia, mais de 100%, ou seja, na média de 115%, por aí, de pessoas que estavam dentro das agências missionárias, porque era de professores, a pessoas no campo, a alunos que estavam vindo, tudo vindo de formações de adolescência. Para o campo missionário. Hoje eles não querem mais vir. Hoje nós temos o envolvimento de adolescentes e jovens quase zero. E quem está vindo para o campo missionário são os aposentados. E a culpa é de quem? Dos pais. Claro. Que olham para os filhos, não, calma aí, eu não vou colocar meu filho nisso, eu não quero esse sofrimento, eu tenho medo disso. Deixa eu te falar, o seu filho vai sofrer muito mais. Ele vai passar por caminhos muito mais difíceis, longe da vontade de Deus, longe daquilo que o Senhor o chamou, do que na posição qual o Senhor nos chamou. Tá certíssimo. Entendeu? Então, escuta a voz do Espírito Santo. Eu quero parabenizar, como é o nome do seu pai? Jorge. O Jorge, a dona... Nice. Parabenizar o Bruno, parabenizar você e pedir a Deus que a Mariana possa ter a bênção também de ser... tão influenciada como eles foram influenciadores na sua vida também. A gente percebe claramente assim que existe muita verdade no que você está falando, claramente, isso é muito... Eu estou te conhecendo hoje, é o primeiro contato contigo, mas eu vejo assim que isso transpira, sai por cada porinho seu, isso é muito claro. E é muito bonito ver, e aí não é uma coisa que a gente dá glória a nenhum homem, somente a ele mesmo, a construção de todo esse recorte, de todas essas tintas que ele utilizou para construir e que está fazendo ainda, né? Você é uma pessoa que o Espírito Santo até nos deu o direito, o privilégio de ter você hoje com a gente aqui. Você está viajando na sexta-feira, indo para a África, isso. Viajando, estava comentando conosco que assim, você vai passar só 2 finais de semana de agora até janeiro, aqui em Campinas. Então, assim, uma agenda super complicada. E mesmo assim você disse assim pra gente, olha, o meu envolvimento próximo com vocês de tempo, ele vai acontecer, mesmo dentro dessa loucura toda. A gente só precisa fazer com que algumas coisas sejam encaixadas. Eu quero te agradecer por isso, porque isso vem bem ao encontro do que a gente tem dito, que assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? E o interessante é que assim, as pessoas que se doam são aquelas que sempre se doaram. É incrível. É incrível. É incrível. Assim, quanto mais você se doa... Sempre tem um tempo. Mais você se doa. Sempre tem um tempo. É incrível. Sabe por quê? Isso. Porque são para as coisas eternas. É para as coisas certas. É claramente assim... Eu queria falar uma coisa aqui. A gente sabe... Fala, Léo. Eu fui 16 anos vizinha dela e eu não conhecia ela. É verdade. É verdade. E eu tô inconformada.
amada. E você não sabia que ela morava na casa mal assombrada, no apartamento mal assombrado. Credo, gente. Tem história, dá pra contar aí depois daqueles momentos. Eu não acredito. Não, tem momentos. 16 anos e eu não te conheci, Camila. Tudo bem, eu sou meio campineira, eu não desci. Tá vendo? Para o bem de todos, eu vou dizer o seguinte, eu costumo usar uma expressão, nem sei se existe ou não, eu digo que é o campinoide e o campineiro. Há uma diferença. O campinoide é aquele cara que tem o nariz alto, é aquele camarada que ele acha que ele é da família. De que família você é? Eu sou dos Melquiades. Assim, não, eu sou Butiro, Basioli, Melquiades. E o campineiro é aquele camarada que ele não gosta de se relacionar, mas não é metido. Mas assim, você viu que não existe o terceiro exemplo, aquele exemplo de pessoa... Simpática. Esse de fora. Se é simpático, não é de Campinas. Ele veio de fora. Queridão e queridona, falaram que eu era o paulista. Carioca. Então, por isso. Sei lá, mas a paulista mais carioca. Tá vendo? Camila, dá pra gente uma sugestão de um livro? Be Amazing? Não, seja surpreendente. Não seja surpreendente, é esse livro ou algum outro que você gostaria de recomendar? Olha, deixa eu pensar que tem muita coisa. Eu realmente recomendo para as mulheres o Seja Surpreendente, mas nós estamos fazendo uma leitura de um livro tão simples. Nós, você e o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Quando você olha para lá, é para o Espírito Santo. No nosso grupo de comunhão. E que eu acho que é tão necessário hoje para a sociedade que está vivendo tantas crises emocionais e ansiedades sem fundamentos, né? Que isso é pauta para outro tempo nosso aí, né? Essa sociedade louca que todo mundo está vivendo. Que ele fala sobre o bom pastor. Como Timothy chama? Keller. Timothy Keller. E Espírito Santo. O nome do livro me fugiu agora. O Espírito Santo não te lembrou agora? Nada me faltará. O Espírito Santo lembrou você. E é um livro tão simples. Gente, um livro tão simples. Ele é uma capa que tem umas ovelhinhas. Eu sei qual é. Mas ele está sendo um bálsamozinho no coração dessa crise de ansiedades que está tendo, nesse momento de abandono que as pessoas andam se sentindo. Então, hoje fica aí meu conselho para vocês, porque é um livro rápido, fácil, porque eu poderia colocar que é um teologamente. Vamos ler uma pechita. Não. Vamos ler algo que realmente a gente precisa hoje, que é acalmar o nosso coração prática. E entender que nada nos faltará. Algum filme ou alguma série que você assistiu e que falou... Agora. Vão hoje pro cinema, assistam A Forja. A Forja? Vão hoje pro cinema e assistam A Forja, porque realmente... É do mesmo do quarto... do quarto de guerra. Do quarto de guerra. É cumprir, eu acho que o que realmente Tito está falando e que não cabe ao contexto somente da mulher, mas de todos nós fomos chamados para fazer discípulos em todas as nações, né? E ali ele é um desafio para nós, mais maduros na fé, olhar para as gerações mais novas, que é o desafio que queima no meu coração hoje. Se você me perguntar, Camila, qual é o próximo passo? A próxima geração. Camila, olha para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e você está falando agora para o mundo, porque a internet é o mundo. Pessoas que vão acessar você de qualquer país, de qualquer local agora, e você tem um recado para essas pessoas. Volte seu coração para o Senhor, para a palavra de Deus, com profundidade e essência. Hoje meu coração queima em entender a palavra de Deus na sua verdade, não através de bocas de qualquer profetas, porque nós temos encontrado muitos falsos profetas que não sabem interpretar verdadeiramente a palavra de Deus. Então estudem a palavra de Deus verdadeiramente e entenda as águas profundas que o Senhor quer nos levar no seu conhecimento libertador. Camila Costa, Espírito Santo de Deus e Espírito Santo da Camila, que está aqui do nosso lado. Débora Melquiades, eu só posso agradecer vocês por esse episódio dessa nossa convidada nada óbvia. Dizer que foi uma honra poder ter você com a gente aqui. Espero poder receber você em outros momentos também. Quem sabe, de repente, Deus prepara que a gente esteja caminhando juntos. Existe muita sintonia das nossas intenções e existe muita sintonia daquilo que a gente pretende fazer. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Você que nos assistiu, a gente pede que você
curta sempre os nossos episódios, compartilhe com outras pessoas, porque isso também faz diferença em relação ao algoritmo, ele reconhece que existe um engajamento das pessoas aqui também. E na medida do possível, comente aqui embaixo também o que você achou disso, o que você gostaria que a Camila voltasse aqui para poder conversar com a gente. Você percebe que existem muitas coisas, é um mundo de possibilidades que a gente pode conversar. E já me abriu até a intenção de conversar também com o Bruno também, chamar ele para conversar aqui também, porque assim faz total sentido, quero entender um pouco melhor sobre o WP Brasil, quero que você entenda melhor também. Existem igrejas, ou quando a gente fala sobre o Brasil, a gente pensa muito naquela nossa realidade aqui, mas o Brasil é muito maior do que São Paulo, ele é muito maior do que Campinas, ele é muito maior do que o Rio, muito maior do que Minas. O Brasil é gigante e existem necessidades que podem ser supridas e a gente tem recursos para isso. Eu acho que uma das coisas que Deus pode colocar através de um contato como esse daqui são ferramentas para poder ser trabalhado. Gente, muito obrigado para vocês, para todos vocês. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Espírito Santo. Um abraço, fique com Deus. Continue com a gente. Tchau, gente. Tchau, gente.